E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que tenha sido uma ótima virada de ano para você, para a família, para os amigos. Que 2025 venha com tudo, com muita saúde, energia, prosperidade e também valendo para o nosso Vasco da Gama, né? E por que não falando de novidade, de coisas boas, espero eu, tá aqui um novo quadro do Ouvido ao Vasco, o Marcou um 10. Vocês sabem muito bem, quem acompanha o canal, que eu sou um cara prolixo pra caramba. Então a ideia do quadro Marcou um 10 é o quê? Danilo, você vai trazer as notícias para você ficar muito bem informado em até 10 minutos. Você vai poder parar, ficar, botar o pezinho para cima e acompanhar aqui no Ouvido ao Vasco o que rolou ou o que está rolando no Vasco da Gama. Inclusive nesse período de férias, né? A gente fala, pô, 1º de janeiro, não tem muita notícia, pelo contrário, tem notícia pra caramba e eu espero que vocês curtam esse quadro que será, inclusive, diário, tá? Então você vai aqui, aperta a notificação, o sininho, se inscreve no canal que toda hora vai pintar o Marcou 10 para você assistir, acompanhar e se manter bem informado sobre o clube que a gente ama. Vocês sabem, né, que a história do grego, vende pro grego, a história do vende pro grego, cara. A gente achou que a coisa estava meio desandando, ele estava de namorico com São Paulo, especialmente com a base do São Paulo. Os jornalistas lá da capital paulista destacando que o presidente do São Paulo tem se encontrado com os representantes do Evangelos Marinakis há bastante tempo, desde agosto. O UOL soltou a notícia, inclusive, de valores a serem investidos na base são paulina, com uma influência de Edu Gaspar, que entendia que a melhor base do Brasil era São Paulina, tricolor paulistana. E aí, ontem à noite, Atenção Vascaínos, né, soltou uma notícia para quem quer que o grego compre o Vasco, animadora, né? Que o Marinakis se encontrou presencialmente com representantes do Vasco há pouco tempo. Então, assim, parece que o negócio não está tão emperrado ou esfriado como se pensava nas últimas horas. E o que o Flávio Dias trouxe no Atenção Vascaínos é de que o negócio com a base do São Paulo, o investimento do grego na base do São Paulo, não impediria uma possível SAF administrada pelo grupo do grego. Vamos ver, cara, eu acho esse negócio muito intrincado, especialmente quando a gente não tem informações maiores sobre a forma de negociação. Acho que tem um lado ético, inclusive destacando as leis brasileiras de como você vai ter um investidor que não é um patrocinador, né, em um clube, e um outro que é o representante da SAF aqui no Brasil. Acho complexo, acho interessante que se possa ter, mas ao mesmo tempo vamos tentar ver com calma, entender melhor que tipo de negócios tanto do São Paulo poderia ocorrer, como a SAF do Vasco, e se os dois podem existir ao mesmo tempo, concomitantemente. Fico com o pé atrás, porque acho que eticamente e até legalmente poderíamos ter problemas com um administrador em dois grandes clubes do Brasil. Vamos ver. Falando de campo e bola, que é o que todo mundo quer, né? Reclamando da janela do Vasco, inclusive hoje, dia 1º de janeiro, aberta oficialmente a janela, né? Tá aberta. Antes o pessoal podia ser anunciado que encerrava contrato previamente, mas hoje, dia 1º, tá aberta a janela e, né, o grande nome da janela, o plano A da janela, já comentado diversas vezes, talvez desde dezembro, se chama Coelho, né, um jogador do Atlético Paranaense, que o Vasco entendia que seria o cara dessa janela, especialmente jogando pela ponta, né, ou pela ala. Só que, infelizmente, os valores ainda assustam o Cruz Maltino gigante da colina. Meu Deus do céu, sabe quanto que o Atlético Paranaense está pedindo pelo Coelho, meus amigos?
6 milhões de euros. É quase uma Mega Sena. Ganhou a Mega Sena? Infelizmente eu não. Mas, cara, pelo menos se você ganhou a Mega Sena, pode emprestar esse dinheiro pro Vascão para comprar o Coelho. 6 milhões de euros dão aproximadamente 38,5 milhões de reais. É uma grana muito forte. Bruno Murito que trouxe essa informação e fazendo com que o Vasco se afastasse um pouco do Coelho. Como ele era o plano A do Vasco nessa janela, a gente fica meio preocupado de entender quais são as próximas ações do Vasco para trazer um ponta, um atacante que é necessário nesse elenco. Vamos ver se o Atlético Paranaense também baixa essa proposta, né? Mas 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, infelizmente, afasta o Vascão, disse o GE com o nosso querido amigo Bruno Murito. Falando em plano B, não sei se é um plano B, o Vasco também fez um avanço, uma proposta para o Wanderson. Essa notícia, Wanderson do Internacional, que tem 30 anos, atacante, essa notícia foi dada pelo Atenção Vascaínos, pelo BTB Esportes, mas o empréstimo do Wanderson, e aí a gente estaria lidando com empréstimo, junto ao Internacional de Porto Alegre, teria um pequeno grande detalhe também. 800 mil reais de salário mensal para o Wanderson, para o possante Wanderson. Cara, o futebol brasileiro está nesse momento de cifras altas, de valores altos, inclusive para compra e salário de jogador, salário de técnico, de dirigente. É complicado, não dá, assim. Entendo que o Vasco fez um remanejamento, Galdame saiu, Rojas saiu, né? Vasco pretende, não vai ter Figueiredo, não vai ter Barros, mas esses salários são baixos, mas pelo menos a gente alivia a folha salarial, mas 800 mil reais de salário acaba sendo puxado para o Vasco, especialmente nesse momento de uma pré-recuperação judicial, de uma mediação com credores. A gente não sabe o quanto que o Vasco está pretendendo ter no cofrinho, né, na sua poupancinha anual e, além disso, né, honrar os compromissos na justiça, que é o mais importante quando você entra com uma recuperação judicial. Recuperação essa que ainda não foi apresentada pelo Vasco, mas tudo leva a crer que nos próximos dias, nos próximos meses, o Vasco da Gama vai impetrar um pedido de recuperação judicial. Vamos acompanhar. 800 mil reais por mês, infelizmente, para um atacante, é o novo normal, é o salário normal. E se o Vasco não conseguir pagar, vai ter que arrumar um plano C, um plano D, para chegar a uma contratação. Outro nome que está pairando no noticiário é o zagueiro Rodrigão. Tu vai mandar quem, Danda? Rodrigão. Rodrigão, que joga no Zenit, lá da Rússia. BTB Esportes trouxe essa informação, que seria um jogador que o Vasco está de olho, inclusive para titularidade da zaga. A gente sabe da nossa dificuldade na contratação de zagueiros. Essa é a grande reclamação na última janela do Pedrinho e da direção do Vasco, que ficou namorando diversos zagueiros e não conseguiu chegar a uma contratação. Estava para contratar o Jan Glavinovic, né, do News Old Boys, e faltando 24 horas, começou a trocar documentação, o cara não veio, o Vasco ficou sem zagueiro. Muita gente acha que o Vasco perdeu a oportunidade de chegar numa final de Copa do Brasil, de avançar para uma pré-Libertadores na classificação final do Brasileirão, por causa da ausência de uma contratação de um zagueiro, né? Acho que é a crítica muito merecida à gestão Pedrinho. Vamos ver se o Rodrigão será esse nome, né? A gente aparentemente já tem Lucas Freitas, Lucas Oliveira está bem encaminhado vindo do Cruzeiro. Essas informações, provavelmente, e anúncios oficiais do Vasco vão acontecer a partir de agora, né? A partir do dia 1º. Inclusive porque, para quem gosta de ficar acompanhando a saída dos jogadores do aeroporto, ir lá levar a bandeira do Vasco, Daniel Fusato, o goleiro, né, de 27 anos, que está vindo do exterior, aparentemente chega ao Rio de Janeiro dia 4, agora, sábado,
e vai se apresentar ao clube dia 6. Então, segunda-feira, dia 6. Então, provavelmente, teremos a apresentação de Daniel Fusato nos próximos dias. Será que é o primeiro jogador dessa janela a ser apresentado oficialmente? Quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande. Vamos acompanhar, vamos entender como é que esse goleiro vem. Muita gente preocupada. Danda, vai sair o Jardim? Aparentemente não, né? O nosso querido goleiro que não jogou ao longo do ano, o Kehler, né? Ficou esquentando o banquinho, saiu, parecia que tinha um salário muito alto, e agora vem Daniel Fusato, que tem as mesmas características que o Léo Jardim quando chegou ao Brasil e ao Vasco há 2 anos atrás, mesma idade, 27 anos. Então a galera fica com o pé atrás. Eu torço especialmente para esse ano, que eu entendo que vai ser complicado, que o nosso bravo Léo Jardim permaneça em São Januário. Por favor, Vasco, espera para negociar um pouquinho. E para fechar esse Marcam 10 aqui, o primeiro Marcam 10 de 2025, Vene Casagrande também trouxe a informação de que o nosso Pumita, grande Puma Rodrigues, está tendo conversas para renovação de contrato. O contrato dele encerra em dezembro de 2025 e todo mundo sabe, né, que na metade do ano ele poderia assinar um pré-vínculo, né, um pré-contrato com uma outra equipe e sair de graça em dezembro. Então o Vasco está se antecipando, fazendo um movimento de conversas com o Pumita. Cara, eu acho que o Pumita teve um ano até satisfatório. Eu continuo achando que para lateral não é a dele, mas dependendo no esquema de alas, ou até o Pumita de ponta, que não é o ideal, né? Pelas ausências do Vasco de DVD e Adson no meio do ano para o final, o Pumita quebrou um galho ali, mas eu acho que ele de ala pode funcionar e ele tem uma ótima finalização, já fez gol das duas pernas, esquerda, direita, já fez gol de cabeça. O Pumita tem uma veia artilheira, então assim, acho que vale a pena apostar nele. Vamos torcer, vamos acompanhar essa renovação de contrato. Vasco da Gama já vem treinando, né? E teremos notícias. Será que Pedrinho vai anunciar Fábio Carille, apresentação oficial com uma roda de conversas com jornalistas, uma coletiva, provavelmente agora, dia 3, dia 4, vamos acompanhar. Você não perde nada aqui no Ouvido ao Vasco. Quero agradecer a todo mundo que colou até o final deste vídeo. Tamo junto, deixa o like, deixa o comentário que eu vou responder a vocês. O que você está achando dessa janela? O que você gostou? Para aí, caramba, já o Marcou 10 já inicia com muito mais minutos que 10. Olha só, informação de primeira mão, mas queria deixar aqui registrado. Vasco e Nova Iguaçu, saiu o dia e a hora do jogo, às 4h30 da tarde do dia 11 de janeiro, isso é, sábado, 4h30 da tarde, às 16h30, estreia do Vasco em São Januário contra o Nova Iguaçu. Primeiro jogo do ano oficial, primeira rodada do Campeonato Carioca. A gente vai acompanhar e falar muito sobre esse Vasco em 2025. Valeu!